Fala, galera. Galera, canal Cardeal da Colina, boa tarde. Galera, existe dois tipos de vascaíno. O vascaíno que torce quando o Vasco apenas está ganhando. Existe o vascaíno também que torce quando o Vasco está perdendo. Existe o vascaíno de obras prontas. Caramba, aquele vascaíno que torce é engraçado. Quando o Vasco ganhou do Fluminense, eles já aplaudiram, bateram palmas, torceram e falaram que o Vasco era o melhor time do mundo. Falou que o Vasco estava arrebentando, que o técnico fez o melhor esquema que tinha, que os jogadores estavam jogando igual o Barcelona, igual o Real Madrid. Aí foi para o jogo contra o Bahia. Aí o Vasco jogou muito e o Vasco dominou o Bahia. Mas todos os vascaínos falaram assim: caramba, o Vasco está jogando muito. O Vasco, a partir de agora, vai ganhar tudo que tem que ganhar. Porque o Vasco agora, com esse técnico agora, se organizou. O Vasco, o jogador, não precisava de outra coisa. Precisava de um técnico. Aí veio o jogo contra o Olímpia. E aí esses vascaínos chegaram e falaram assim: caramba, esse Vasco aí chuta, 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 mas não faz gol. Mas não lembraram que eles falaram que o Vasco fez muito gol contra o Fluminense. Mas o Vasco chutou, 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 não conseguiu fazer gol. Porque precisa de um homem gol. Aí veio o Vasco agora contra o Santos. O Vasco, no primeiro tempo, amassou o Santos. Deu margem, claro, para o Vasco no Santos fazer gol. 2 gols no primeiro tempo. Mas aí o Vasco não conseguiu fazer o gol. E uma infelicidade da defesa, que todo time tem infelicidade de defesa, que nós não somos perfeitos. O Vasco tomou o primeiro gol. E o segundo e o terceiro gol, frango do Léo Jardim. Aí esses vascaínos modinha, que só torce pro Vasco quando o Vasco está ganhando, fala assim: eu não falei pra você? Não falei pra você que o Vasco estava uma merda? Eu não falei pra você que o Vasco não pode, o Vasco vai descer pra segunda divisão? Mas só basta agora o Vasco agora ganhar do Palmeiras. Porque aí você fala: mas é impossível não, não é impossível não. O Sérgio empatou com o Palmeiras. O Palmeiras não está conseguindo ganhar ninguém, está numa má fase. Perdeu para o Fluminense, que nós ganhamos de 3-1. E aí vinham esses vascaínos, todos eles falando assim: ah, o Vasco ganhou do Palmeiras, caramba, o Vasco cresceu de novo. O Vasco é bom demais. Pô, isso não é vascaíno, cara. Isso não é vascaíno. Isso, sabe o que é? São torcedores de obras prontas. Só torce pro Vasco se o Vasco estiver ganhando. Esses torcedores eu quero distante do Vasco. Nem fale comigo sobre o Vasco. Nem fale comigo sobre o Vasco. O Vasco está em recuperação. O Vasco pegou um técnico folclórico como o Diniz, pegou um técnico folclórico como o Renato Gaúcho, e o Vasco simplesmente não conseguiu jogar. Eles conseguiram fazer pontos, conseguiram fazer pontos. Todo mundo sabe que eles fizeram o Vasco fazer pontos. Mas em compensação, eles não davam padrão de jogo Vasco. O Vasco ganhava na empolgação. Hoje o Vasco está com um padrão de jogo. O Pedro Manuel dá padrão de jogo para o Vasco. O Vasco tem uma organização muito boa. O Vasco tomou 2 gols, os 2 últimos gols foi culpa do Léo Jardim, que ele espalmou para frente. Mas o Vasco hoje tem um padrão de jogo. Então, vascaíno modinha, não torça para o Vasco. O Vasco não pediu para vocês torcerem para o Vasco. O vascaíno raiz fica até o Vasco final. Acredita até o último minuto. Não vocês que quando o Vasco está tomando um gol, o Vasco acabou. Vocês querem o Vasco vencendo. O Vasco está há 20 anos sem ganhar de ninguém. Sem ganhar um campeonato. Ganhou o último campeonato de 2011. E vocês não lembram disso. O Vasco, que o Pedrinho botou agora, imagina o Vasco com a 777 agora. Sabe onde o Vasco teria? Na Série D. Na Série D. Mas quando vocês falaram, quando o Pedrinho entrou na justiça, falaram que o Pedrinho fez merda. Aí, quando agora que descobriu que a 777 deu volta no mundo todo, vocês falaram assim: e engraçado, o Pedrinho fez certo. Vocês não sabem o que querem. Se o Pedrinho fez errado, o Pedrinho fez certo. Mas agora, com a venda do Marco Faria Lamáquia, vocês estão falando que o Pedrinho fez certo. Mas o Vasco não pode perder um jogo. Porque o Vasco é Real Madrid, o Vasco é Barcelona, o Vasco é o Flamengo, é o nosso rival que demora a perder, o Vasco é o Cruzeiro. Vocês não sabem o que querem. Vocês não são vascaíno. Vocês simplesmente são vascaíno modinha. Não são vascaíno raiz. Fica. Olha o nosso torcedor Hollenberg aí, o Berg aí, que é da agência de viagem aí, falando: vamos ter calma. O Vasco está se acertando.
Olha o que ele está falando aqui hoje no Zap, que é o cardeal da Colina VIP, falando, calma, vamos se acertar, nós vamos se acertar. Não é porque perdeu para o Santos. O Flamengo foi eliminado pelo Vitória da Bahia na Copa do Brasil, na quinta fase da Copa do Brasil. E aí, se o Vasco fosse eliminado na quinta fase da Copa do Brasil, vocês vão falar o quê? Pô, pelo amor de Deus. Agora sobre a SAF do Vasco, mudando de assunto, eu não entendo por que a juíza não convoca o edital de venda da SAF do Vasco. Se o Vasco precisa do dinheiro para convocar, o Vasco está colocando, falando assim, eu estou duro, eu não consigo pagar minhas contas. Faz o edital de convocação. O investidor já pediu, já botou para poder botar outros investidores para poder colocar. Eu sou ignorante demais. Qual a dificuldade de você botar o edital de convocação? Se tiver alguma coisa errada com essa administração, processa depois. Se tiver alguma coisa certa, bate palma. Mas tem que botar o edital de convocação. Eu, como torcedor ignorante, que eu não sou advogado, eu fico pensando, eu não entendo a justiça brasileira. Se a empresa não pode entrar em falência, porque tem que pagar os credores, tem que pagar todo mundo, tem que pagar seus funcionários, ela tem que girar, e ela está falando assim, eu estou morrendo, eu preciso de empréstimo, e bota a dificuldade, e bota esse tal de ICMTS lá deles lá, que são os auditores. Ah, se o Vasco quiser antecipar, tem que pagar. Porra, se o time do Vasco tá precisando de dinheiro, como é que o Vasco paga antecipado? Por que não bota o edital de convocação para a revenda da SAF do Vasco? É isso que eu não entendo. Caramba, eu queria entender isso. O Brasil é muito difícil em tudo. Em tudo. Se a empresa tem que funcionar, bota o edital de venda para o investidor. Se é uma nova SAF, bota esse edital de venda. Eu não entendo, eu não consigo captar isso. Eu não entendo. Se o interesse do juiz, interesse da justiça é não falir uma empresa e já tem investidor querendo comprar para poder pagar todas as dívidas e se comprometendo na justiça, bota para vender. Não, o Vasco ficar pedindo esmola, pedindo empréstimo, DIP, toda hora pedindo empréstimo DIP. Eu não entendo, cara. Eu não entendo. Cara, é muita decepção no Brasil, é muita decepção. Eu sou leigo, sou muito burro, eu sou ignorante no assunto, mas, caramba, eu não entendo isso. Eu não entendo, eu queria entender. Eu queria vir a ser um advogado, todas as palavras que eu estou falando, falar isso aqui que eu estou falando aqui. Tudo bem que tem uns trâmites devagar passar. Mas já foi colocado isso há muito tempo. Há muito tempo. Entendeu, galera? Então você, torcedor vascaíno modinha, não precisa torcer pro Vasco, não. Sai da torcida do Vasco. Vai torcer pro Flamengo, Fluminense, Botafogo, quem você quiser. Porque você só torce quando o Vasco está ganhando. Você só torce quando o Vasco mete 3, quando o Vasco ganha de 1-0, quando o Vasco 2-0. A partir de quinta-feira, se o Vasco classificar, vocês vão torcer pro Vasco. A partir de domingo, se o Vasco ganhar do Palmeiras, vocês vão torcer pro Vasco. Mas não quero esse torcedor do Vasco, não. Eu quero o torcedor na derrota e na vitória. E vocês podem ir embora do Vasco. Vocês podem ir embora. Quem quiser escutar o vídeo, não quiser me acompanhar mais, não se quiser me inscrever no canal, não se inscreva no canal. Só vão embora do Vasco. Vocês. Imagina se o Pedrinho ter entrado na justiça, como estaria o Vasco uma 777, que nem existe mais. Não existe mais a 777. Entrou até em recuperação judicial nos Estados Unidos. E vocês estão aí, reclamando porque perdeu uma partida. De 7 partidas, o Vasco perdeu pro Vitória a primeira partida e perdeu agora pro Santos. Pelo amor de Deus. Valeu, galera, canal Cardeal da Colina. Segue aí, comenta geral e manda esse vídeo geral. Valeu, fui.